Imagine que você encontra um objeto antigo, intrigante, talvez um mecanismo complexo ou um símbolo desconhecido. Você sabe que ele deve ter um propósito, um significado, mas ele foge à sua compreensão imediata. Então, alguém chega e explica, apontando como cada peça se encaixa, revelando uma função brilhante, uma mensagem oculta que transforma sua visão daquele objeto. Ele não era apenas velho ou curioso, ele era uma chave para entender algo muito maior. Algo assim acontece quando começamos a ler o Antigo Testamento com os olhos certos, quando descobrimos que suas histórias majestosas, seus personagens complexos e seus rituais aparentemente distantes não são apenas registros históricos ou lições morais isoladas. Eles são peças intencionais, divinamente colocadas, apontando com uma precisão surpreendente para uma pessoa, Jesus Cristo. Como é possível que eventos ocorridos centenas, até milhares de anos antes de Cristo estejam falando dele? Como Abraão, José, Moisés, um cordeiro pascal ou até mesmo um profeta relutante dentro de um grande peixe podem ter algo a ver com o Salvador do mundo? Essa é a maravilha que queremos explorar hoje, a incrível tipologia bíblica, a arte de Deus em tecer promessas e sombras no Antigo Testamento que encontram sua realidade plena em Jesus no Novo Testamento. Prepare-se para uma jornada que pode revolucionar sua leitura da Bíblia. O que exatamente é essa tipologia que soa tão complexa? Vamos simplificar. Pense em um tipo como uma sombra projetada antes do objeto real, ou um modelo em escala que antecede a construção final. No contexto bíblico, um tipo é uma pessoa, um evento, uma instituição ou um objeto específico no Antigo Testamento que, por designação divina, prefigura, antecipa e aponta para uma realidade maior e mais completa que viria em Cristo ou na era do Novo Testamento. Essa realidade maior é chamada de antítipo. É crucial entender que tipologia não é alegoria, onde se procura significados espirituais ou morais ocultos em cada detalhe, muitas vezes subjetivos. A tipologia bíblica é fundamentada em conexões reais estabelecidas pelo próprio Deus ao longo da história da redenção, reconhecidas pelos autores do Novo Testamento. Não estamos inventando ligações forçadas, estamos seguindo pistas deixadas pelo Autor Supremo das Escrituras, que revelam a unidade impressionante de seu plano, desde Gênesis até Apocalipse. Quando os discípulos no caminho de Emaús ouviram Jesus explicar, começando por Moisés e todos os profetas, as coisas concernentes a ele mesmo, eles estavam experimentando uma aula magistral de tipologia. Hoje, faremos uma pequena imersão nesse método fascinante de leitura bíblica. Vamos começar com uma das narrativas mais intensas e perturbadoras do Antigo Testamento, o chamado de Deus a Abraão para sacrificar seu filho único, Isaque, no Monte Moriá. A cena é carregada de emoção. Abraão, o pai da fé, que esperou décadas por este filho da promessa, agora é testado ao extremo. Ele sobe o monte com Isaque, que carrega a lenha para o holocausto. O momento culminante chega quando Isaque pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão ecoa através dos séculos com uma fé profética: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Deus, de fato, provê. No instante crucial, um anjo detém a mão de Abraão, e ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão oferece o carneiro em lugar de seu filho e nomeia o lugar o Senhor proverá. Agora, vamos conectar os pontos com o Novo Testamento. O Filho único, amado, disposto a ser sacrificado pelo Pai, carregando a lenha, a madeira, até o lugar do sacrifício. Não é uma imagem poderosa do Pai Celestial oferecendo seu Filho único, amado, Jesus, que carregou sua própria cruz, a madeira, até o Calvário. Mas aqui está a diferença crucial e gloriosa. Enquanto Isaque foi poupado, Jesus, o verdadeiro filho, não foi. Ele foi o cordeiro definitivo que Deus proveu para si mesmo. João Batista, ao ver Jesus, declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O carneiro substituto no Monte Moriá era uma sombra, um tipo, apontando para o antítipo perfeito. Jesus, o sacrifício substitutivo completo e final que carregou sobre si o pecado da humanidade.
A provisão temporária de Deus no Antigo Testamento anunciava a provisão eterna no Novo. Avançando na narrativa de Gênesis, encontramos a história dramática de José, filho de Jacó. José é amado por seu pai, distinguido com uma túnica especial. Isso desperta ciúmes ferozes em seus irmãos. Eles o rejeitam, conspiram contra ele, lançam-no numa cova e, em vez de matá-lo, vendem-no como escravo para mercadores ismaelitas que seguem para o Egito. José, inocente, sofre terrivelmente, escravidão, falsa acusação, prisão. Mas mesmo no sofrimento, Deus estava com ele, concedendo-lhe graça e sabedoria. Sua habilidade para interpretar sonhos o levou da masmorra ao palácio. Ele interpretou os sonhos de Faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Faraó, impressionado, nomeia José governador do Egito, segundo apenas ao próprio Faraó. José armazena grãos durante a abundância. Quando a fome atinge Canaã, seus irmãos, sem reconhecê-lo, descem ao Egito em busca de alimento. Após um período de teste e revelação emocionante, José se dá a conhecer a eles. Ele perdoa-os, declarando: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José, o irmão rejeitado e vendido, torna-se o salvador de sua família e de muitas nações. A conexão com Jesus é profunda e múltipla. Jesus, o filho amado do Pai, foi rejeitado por seu próprio povo. Foi traído por um preço, 30 moedas de prata, assim como José foi vendido. Sofreu inocente, passando por humilhação e, simbolicamente, por uma masmorra de morte. Mas Deus o exaltou soberanamente, ressuscitando-o e elevando-o à destra do Pai, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Assim como José se revelou a seus irmãos na segunda vez que vieram ao Egito, Jesus se revelará gloriosamente em sua segunda vinda. E o perdão oferecido por José, que transformou o mal intentado em bem, aponta para a obra suprema de Cristo na cruz, onde o maior mal, a morte do Filho de Deus, foi transformado no maior bem, a salvação da humanidade. José foi um tipo impressionante do Cristo sofredor, exaltado e salvador. Talvez uma das imagens mais diretas e poderosas do Antigo Testamento seja o Cordeiro Pascal, instituído na noite da libertação de Israel da escravidão no Egito. Deus enviou uma 10ª praga devastadora, a morte dos primogênitos. Para proteger as casas de Israel, Deus ordenou que cada família tomasse um cordeiro macho, sem defeito, no 10º dia do mês. No 14º dia, ao crepúsculo, o cordeiro deveria ser morto. Seu sangue deveria ser aplicado com um ramo de sopo nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa israelita. Naquela noite, o anjo destruidor passaria pelo Egito, mas onde visse o sangue na porta, passaria por cima. Daí Páscoa, de Pesach, passar por cima, daquela casa, poupando os primogênitos. O cordeiro precisava ser sem defeito, e nenhum osso seu poderia ser quebrado. Sua morte e seu sangue aplicado foram a única proteção contra o juízo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz a conexão explícita e gloriosa: purificai-vos do velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus é o antítipo perfeito do Cordeiro Pascal. Ele foi escolhido por Deus, o Cordeiro sem defeito, sem pecado. Sua morte ocorreu na época da Páscoa. Seu sangue, derramado na cruz, é a única proteção eficaz contra o juízo de Deus sobre o pecado. Quem está sob o sangue de Cristo, pela fé, está seguro da condenação eterna. Assim como o sangue nas portas salvou da morte física naquela noite no Egito, o sangue de Cristo salva da morte espiritual eterna. Nenhum osso de Jesus foi quebrado na cruz, cumprindo a exigência do Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro definitivo, cujo sacrifício nos liberta da escravidão do pecado, assim como a Páscoa liberou Israel da escravidão do Egito. O ritual antigo encontra seu sentido pleno e eterno em Cristo.
Outra figura monumental que lança sua sombra sobre Cristo é Moisés. Deus levantou Moisés para ser o libertador de Israel da opressão faraônica no Egito. Sua vida foi marcada por perigos desde o nascimento, sendo salvo das águas. Ele foi chamado por Deus de maneira poderosa, na sarça ardente, para uma missão de libertação. Moisés confrontou Faraó com autoridade divina, exigindo: "Deixa ir o meu povo." Ele foi o instrumento através do qual Deus operou sinais e maravilhas, as pragas, e conduziu o povo através do Mar Vermelho, livrando-os definitivamente do exército egípcio. Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, mediando a aliança entre Deus e Israel. Ele intercedeu repetidamente pelo povo rebelde, suplicando a Deus que os perdoasse, chegando a oferecer-se para ser riscado do livro da vida em favor deles. Moisés guiou o povo através do deserto rumo à terra prometida. O Novo Testamento apresenta Jesus como um profeta semelhante a Moisés, mas infinitamente maior. O livro de Hebreus começa destacando que Deus, outrora falando pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Assim como Moisés foi o mediador da antiga aliança, baseada na lei, Jesus é o mediador de uma nova e melhor aliança, baseada em sua graça e sacrifício. Moisés libertou Israel da escravidão física no Egito, uma imagem poderosa, porém limitada. Jesus, no entanto, veio para libertar toda a humanidade da escravidão muito mais profunda e universal, a escravidão do pecado e da morte. Moisés intercedeu pelo povo, mas Jesus é o intercessor perfeito e eterno, que não apenas orou, mas deu sua própria vida em resgate por muitos. Moisés trouxe a lei que aponta para o pecado, mas Jesus trouxe a graça e a verdade que oferecem perdão e vida eterna. Moisés viu a terra prometida de longe, mas Jesus prepara para nós uma habitação eterna nos céus. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Jesus é o filho sobre a casa. Para um exemplo mais compacto, porém não menos significativo, olhamos para o profeta Jonas. Sua história é peculiar. Chamado por Deus para pregar arrependimento à grande cidade assíria de Nínive, inimiga de Israel, Jonas foge na direção oposta. Ele embarca num navio para Tarsis. Uma violenta tempestade ameaça afundar o navio. Jonas, reconhecendo que a tempestade era por sua causa, é lançado ao mar pelos marinheiros aterrorizados. Imediatamente, a tempestade cessa. Mas Jonas não se afoga. Um grande peixe, preparado por Deus, o engole. Jonas permanece no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Lá, em profunda angústia, ele ora a Deus. No 3º dia, o peixe vomita Jonas, são e salvo, em terra seca. Então, obedecendo ao chamado, ele vai a Nínive e prega, resultando num arrependimento massivo da cidade. A própria experiência de Jonas, especialmente os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, foi identificada pelo próprio Jesus como um sinal profético. Quando os fariseus pediram um sinal, Jesus respondeu: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Jesus estabelece aqui uma tipologia clara. Sua morte, sepultamento e ressurreição no 3º dia são o cumprimento, o antítipo da experiência de Jonas. O coração da terra, o túmulo, corresponde ao ventre do peixe. O período de 3 dias é o paralelo exato. Assim como Jonas saiu vivo após 3 dias, apontando para sua futura missão de levar vida, arrependimento, a Nínive, Jesus saiu vitorioso da tumba no 3º dia, conquistando a vida eterna para todos os que nele creem. A libertação milagrosa de Jonas prefigurava a ressurreição triunfante de Cristo, o sinal maior. Ao examinarmos esses exemplos, Abraão e Isaque, José, o Cordeiro Pascal, Moisés e Jonas, um padrão majestoso e inegável começa a emergir. Não são coincidências literárias ou interpretações forçadas de mentes piedosas.
São fios divinamente tecidos ao longo do vasto tecido do Antigo Testamento, todos convergindo para uma pessoa central, Jesus de Nazaré. Cada história, cada ritual, cada figura significativa parece conter dentro de si um eco, uma promessa, uma sombra do que estava por vir. O sacrifício interrompido de um filho único aponta para o sacrifício consumado do filho único. O sofrimento, rejeição e exaltação de um irmão prefiguram o caminho do Redentor rejeitado e glorificado. O sangue de um cordeiro inocente aplicado para salvar da morte física encontra seu significado eterno no sangue do Cordeiro de Deus que salva da morte espiritual. O grande libertador que tira um povo da escravidão terrestre anuncia o libertador supremo que quebra as cadeias do pecado. Até mesmo o improvável sinal de um profeta no ventre de um peixe por 3 dias se torna uma profecia viva da ressurreição. Isso nos revela algo profundo sobre a natureza da Bíblia. Ela não é uma coleção de livros desconexos, nem o Antigo e o Novo Testamento são realidades separadas. Eles formam uma única, grandiosa e coerente narrativa de redenção, concebida na mente eterna de Deus. O Antigo Testamento contém as promessas, os padrões, as profecias e as sombras. O Novo Testamento traz o cumprimento, a realidade, a manifestação plena na pessoa e obra de Jesus Cristo. Entender essa tipologia não é um exercício intelectual frio, é uma aventura espiritual que inflama o coração de admiração. Revela a sabedoria insondável de Deus, seu plano meticuloso ao longo dos séculos, e o lugar central de Cristo em tudo. Mostra que Jesus não foi um acidente da história, mas o clímax preordenado de um drama cósmico de amor e resgate. Então, o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar essa compreensão? Em primeiro lugar, transforma radicalmente nossa leitura do Antigo Testamento. Não o vemos mais como um território estranho ou irrelevante, mas como um tesouro repleto de gemas que brilham com a luz de Cristo. Cada página ganha nova profundidade e significado quando buscamos como ela se relaciona com o Salvador. Ler sobre o Êxodo, os sacrifícios, os reis, os salmos, torna-se uma busca emocionante por conexões que apontam para Jesus. Em segundo lugar, fortalece nossa fé na confiabilidade das Escrituras. A precisão com que os tipos do Antigo Testamento encontram cumprimento em Cristo é uma evidência poderosa da inspiração divina da Bíblia. Um único autor, o Espírito Santo, guiou os escritores ao longo de 1500 anos para contar uma história unificada. Em terceiro lugar, aprofunda nosso amor e adoração por Jesus. Ver como ele estava presente nos planos e figuras de Deus desde o início da história humana nos faz maravilhar ainda mais com sua pessoa e obra. Ele é verdadeiramente o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cada tipo nos lembra da perfeição do seu caráter, da suficiência do seu sacrifício e da glória da sua vitória. Ele é o verdadeiro Isaque, o verdadeiro José, o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro Moisés, o verdadeiro Jonas ressurreto. Conhecê-lo é o coração de tudo. Se este mergulho inicial na tipologia bíblica acendeu uma faísca de curiosidade e admiração em você, então este vídeo cumpriu seu propósito. Mas está apenas a ponta do iceberg. Existem dezenas, talvez centenas, desses tipos fascinantes esperando para serem descobertos. O tabernáculo com seus utensílios e sacrifícios, uma imagem detalhada da obra de Cristo, as festas judaicas, cada uma apontando para um aspecto da redenção em Jesus, figuras como Adão, Melquisedeque, Davi e tantas outras. Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais essas conexões surpreendentes que unem a Bíblia e apontam para Cristo, deixe seu like. Isso ajuda imensamente o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar a palavra ou que talvez tenha dificuldade em ver a relevância do Antigo Testamento. E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Estou planejando uma série aprofundando cada um desses tipos que mencionamos hoje e muitos outros. Quero saber nos comentários, qual desses exemplos, Abraão, Isaque, José, Cordeiro Pascal, Moisés, Jonas, mais te impactou ou surpreendeu? Ou há outro tipo que você já conhece e adoraria ver em um próximo vídeo?
Sua interação é valiosa e ajuda a moldar o conteúdo futuro. Ao contemplarmos essa tapeçaria divina, desde as primeiras páginas de Gênesis até o último amém do Apocalipse, nossos corações só podem se encher de reverência. Senhor Deus, Tu és o autor soberano da história e da salvação. Te agradecemos pela maravilha da Tua palavra, tão rica, tão profunda, tão unificada em Cristo. Abre os nossos olhos, ó Espírito Santo, para vermos mais e mais de Jesus em todas as Escrituras. Que a descoberta dessas conexões antigas e gloriosas fortaleça nossa fé, aprofunde nosso amor pelo Salvador e nos encha de esperança inabalável. Que cada sombra encontre sua luz em Cristo, cada promessa seu cumprimento nele, e cada profecia seu amém em seu nome. Concede-nos, Pai, a graça de ler o Antigo Testamento com novos olhos, corações atentos à voz do Teu Filho, que percorre todas as suas páginas. E que essa compreensão não fique apenas em nossa mente, mas transforme nossas vidas, nos tornando testemunhas mais apaixonadas do Teu plano redentor, desde o princípio até a consumação. Em nome de Jesus, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro que foi morto, mas vive para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.